Nos meus vídeos, eu frequentemente, ou quase exclusivamente, falo sobre o final do Império Romano porque essa é a era do Império Romano que mais me interessa. Mas o que significa realmente ao falarmos do fim do Império Romano, quando exatamente foi o final do Império Romano, de quando a quando? O Império Romano caiu apenas em 1453, com os últimos estados remanescentes por algumas décadas. Então, a Idade Média tardia seria o final do Império Romano. Estamos falando do fim do Império Romano do Ocidente? Existe até mesmo uma definição exata do que significa o final do Império Romano? As definições históricas são, como você pode imaginar, nem sempre extremamente precisas. Quando ainda podemos falar sobre um império? O falecido Império Romano do Ocidente realmente ainda era um império. E quanto ao Império Bizantino, como os historiadores gostam de chamar o posterior Império Romano do Oriente, isso até conta como um Império Romano. Você vê que surgem problemas ao definir um Império Romano tardio. Esse império, por definição, ainda deveria ser um pouco reconhecível como romano, e ainda deveria ser um império. O início do Império Romano tardio é normalmente definido para começar em algum momento após a crise do século III. Este período de grande caos e instabilidade no Império Romano, onde o Império Romano quase caiu, faz muito sentido para ser tomado como o ponto de partida para o termo Império Romano tardio. A maioria define 284 d.C. como início. Foi nesse ano que o imperador Diocleciano emitiu suas famosas reformas para estabilizar o Império Romano. Até aquele momento, os 50 anos de invasões bárbaras contínuas e guerras civis haviam levado a uma mudança cultural e militar bastante profunda no Império. Foi durante esse tempo que as legiões começaram a se transformar do famoso sistema de legião e auxiliar do início do Império para o sistema comitatensis e limitani. Os auxiliares eram tropas que não eram tão bem equipadas quanto as legiões e normalmente recrutadas das províncias, muitas vezes de tribos aliadas fora das fronteiras. Em 211 d.C., o imperador Caracalla promulgou uma lei dando status igual a todos os homens livres do império. A partir de então, todos teriam a cidadania romana. Antes disso, apenas os romanos italianos tinham isso. Assim, até esse ponto, as legiões tinham a cidadania romana, enquanto os auxiliares não tinham. Isso foi uma grande mudança. Portanto, a distinção entre legiões e auxiliares não fazia mais sentido. Assim surgiu o sistema de comitatenses e limitani. Os comitatenses compunham os exércitos de campo móveis, bem equipados e bem treinados, enquanto os limitani eram frequentemente recrutados de tribos fronteiriças foederati, menos bem equipados e estacionários para defender as vastas fronteiras do império. Durante esse tempo, o equipamento também começou a mudar, do legionário que é famoso e retratado basicamente em todos os filmes de Hollywood sobre o Império Romano, para os comitatenses e limitani romanos tardios, que pareciam bastante diferentes. Eu falei em detalhes sobre as diferenças entre as antigas legiões e os novos comitatenses nestes 2 vídeos aqui. Mas não apenas os soldados usavam equipamentos diferentes após a crise do século III, e a organização militar era diferente, mas a cavalaria agora era muito mais importante. Galienos foi o primeiro a criar um corpo de cavalaria dedicado, e o papel da cavalaria era geralmente mais pronunciado do que no início do Império, para poder lidar de maneira mais eficaz com os invasores bárbaros. Além do militar, houve uma enorme transformação cultural que ocorreu naquela época. Primeiramente, muitas cidades foram abandonadas ou transformadas devido às muitas guerras civis ou incursões bárbaras. Paris, por exemplo, Lutetia Parisiorum, como era chamada na época, passou de uma cidade próspera de talvez 20.000 habitantes no século II para uma cidade semi-abandonada, onde muitos de seus edifícios estavam em ruínas e onde apenas um núcleo interno fortemente fortificado ainda era habitado, que estava muito melhor preparado para se defender contra possíveis invasões futuras. Isso afetou principalmente as cidades periféricas nas províncias de fronteira, não tanto a própria Itália. Mas durante esses tempos de calamidades totais, o cristianismo começou a ganhar mais popularidade e isso, claro, levou à primeira construção aberta de igrejas, o que compreensivelmente teve um impacto nas paisagens urbanas do Império. Muitos novos cultos também ganharam popularidade, como o culto de Sul Invictus ou de Mitras, mas então a figura do próprio imperador se tornou mais autocrática. Se foram os dias do Principado, onde o imperador era oficialmente o primeiro entre iguais do Senado,
Diocleciano tornou essa transformação final. O imperador agora era Dominus et Deus, e assim o principado finalmente deu lugar ao dominato. O imperador agora tinha ainda mais autoridade, e o Senado foi basicamente reduzido a apenas um papel formal, e de ter um papel ativo no governo de todo o Estado. Para apenas os arredores de Roma, o imperador agora frequentemente aparecia muito mais esplêndido do que antes, vestido com roupas caras, e foi durante este tempo também que o imperador começou a usar um diadema com pérolas e gemas, em vez de um tipo mais simples e modesto de coroa de louros. Mas não apenas a roupa do imperador mudou, mas também a roupa dos civis comuns. Um romano após a crise do século III seria irreconhecível para um romano do final da República ou do início do Império. Tanto a influência estrangeira já havia se apossado da cultura romana. Falei em detalhes sobre a roupa do final do Império Romano neste vídeo aqui. Se você, assim como eu, é um nerd de Roma assistindo a este vídeo, provavelmente se interessará pelos anéis e acessórios romanos que a loja SPQR está produzindo. E agora você pode até mesmo encomendar o único e exclusivo anel do canal Majorianos, para homenagear o grande imperador Majoriano, a quem dediquei este canal. Como você pode ver, é maravilhosamente feito à mão, e você pode ver a incrível quantidade de detalhes e habilidade que as pessoas incríveis da loja SPQR investiram neste anel. Você pode pedir um em bronze ou prata. O que Majoriano diria sobre isso? Ele poderia ver que sua memória ainda brilha intensamente 1562 anos após sua morte, e isso é crucial para qualquer fã autêntico de Majoriano. E claro, como um bom efeito colateral, isso ajudaria muito este canal a espalhar a palavra sobre os heróis do final do Império Romano. Incluí o link da loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado, e com este link, você pode obter um desconto de 10% em cada compra se digitar o código de desconto Majorianos. Então vai e confira o sortimento deles. É realmente bastante incrível. Retornando ao fim do Império Romano, vemos que a definição de 284 d.C. para o início do final do Império Romano faz sentido. Além disso, foi nesse momento que vimos o Império ser dividido em várias partes pela primeira vez. Diocleciano dividiu o Império em 4 partes, a famosa tetrarquia, e a partir desse momento, o Império estaria mais frequentemente do que não dividido em pelo menos 2 partes, uma metade oriental e uma metade ocidental. Uma divisão com graves e desastrosas consequências para a metade ocidental. E foi nesse tempo que a base para isso foi estabelecida. No entanto, outra definição para o início do final do Império Romano é com o surgimento do cristianismo. Outros historiadores tendem a marcar o início do final do Império Romano com a vitória de Constantino sobre Maxêncio na Batalha da Ponte Milvia, em 312 d.C. Essa definição também faz sentido, pois após aquele dia fatídico, a vitória do cristianismo era quase um fato consumado e a morte do paganismo quase inevitável. Isso, é claro, levaria a uma mudança cultural profunda. As paisagens urbanas romanas agora começariam a se transformar lentamente, onde grandes basílicas cristãs passariam a dominar a silhueta das cidades, e os antigos templos greco-romanos agora seriam cada vez mais frequentemente abandonados. Lentamente a princípio, quase imperceptível, mas apenas 100 anos depois, todos os templos foram fechados e não eram mais usados para fins religiosos, enquanto cada vez mais igrejas eram construídas. Portanto, faz sentido tomar o ponto de partida do final do Império Romano tão tarde quanto 312 d.C. Então, o fim do Império Romano iniciou-se no final do século III ou começo do IV d.C., conforme sua preferência. Mas e a data de término? O fim do Império Romano coincide com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., ou termina com a queda de Constantinopla em 1453 d.C. Bem, você pode se surpreender ao saber que nem um nem outro. As datas estão bem distantes do fim do Império Romano tardio, segundo historiadores. Tomar 476 d.C. como a data final não faria sentido por muitos motivos. Primeiramente, aprendemos que na verdade não aconteceu nada espetacular nesse ano e a famosa queda não foi realmente uma queda, mas mais uma mudança de governo, e nada realmente mudou na própria Itália. A vida continuou como de costume, e a Itália continuou a fazer parte formalmente do Império Romano. Com a sede do imperador em Constantinopla, o último imperador romano do Ocidente faleceu em 480 d.C., e o último reduto desmoronou em 486 d.C. Logo, 476 d.C., como data final, faz menos sentido ainda. E quanto a 1453 d.C., então?
Bem, isso faria mais sentido, mas novamente os historiadores gostam de chamar o período do final do Império Romano do Oriente, de Império Bizantino. No entanto, é importante notar que os chamados bizantinos nunca se chamaram assim. Eles sempre se viram como romanos. Então, para determinar onde o Império Romano tardio terminou, precisaríamos encontrar onde o Império Bizantino começou. E enquanto eu não gosto do termo bizantino em si, ele faz sentido na medida em que denota a transformação cultural que ocorreu naquele império. Porque da mesma forma que um romano do início do império não reconheceria um romano de cerca de 400 d.C. no oeste, da mesma forma, um romano de 400 d.C. no oeste não reconheceria um romano oriental de cerca de 1200 d.C. do leste. A cultura teria se transformado dramaticamente e essa transformação cultural é o que bizantino denota. A maioria dos historiadores coloca a transição do Império Romano para o Império Bizantino com a morte do imperador Heráclio em 641 d.C. Então essa também seria a data final do Império Romano, pois após 641 d.C., falaríamos sobre o Império Bizantino. Isso faz sentido? Eu pessoalmente acho que sim. Primeiramente, foi durante esse período que o Império Romano realmente parou de ser um império no sentido da palavra, ou seja, um vasto território governado por uma autoridade central em uma capital romana, com muitas províncias em muitas regiões, diferentes distantes umas das outras, mas todas unidas em uma comum romanidade. No final dos anos 630 e início dos anos 640, o Império Romano perdeu o Egito e o Levante para o novo califado muçulmano em ascensão, já que os romanos estavam enfraquecidos por décadas de guerra contra a Pérsia, no leste, e os eslavos e ávaros no noroeste. Portanto, o Império Romano perdeu aproximadamente metade do seu território. Além disso, foi durante esse tempo que o grego suplantou o latim como a língua oficial na corte. Mesmo durante os tempos de Justiniano e Belisário, o latim ainda era oficialmente usado como a língua da corte. Sim, o grego era a principal língua do dia a dia, mas na corte ainda havia uma forte aderência às antigas tradições romanas. Justiniano e Belisário, eles próprios, ainda eram falantes nativos de latim. Naquela época, muitas das antigas tradições romanas ainda estavam completamente intactas, remontando aos tempos do próprio Augusto, mas durante e após o reinado de Heráclio, veríamos mudanças profundas. A língua da corte agora se tornaria grega. O próprio imperador se chamava Basílio, ao contrário dos imperadores anteriores, que ainda usavam o título de Augusto, mesmo no final do século VI e início do século VII. Então também começaríamos a ver uma reorganização do império, afastando-se do anterior sistema de diocese romano para os temas bizantinos, basicamente unidades menores de administração. Além disso, foi durante esse período que temos pela última vez uma menção de uma antiga legião romana. A legião Quinquite Macedônica é mencionada pela última vez em 636 d.C., pouco antes da conquista muçulmana do Egito e do Levante. Então, também foi durante esse período que os últimos vestígios das antigas legiões de Roma desapareceram. E claro, as paisagens urbanas se transformariam dramaticamente após esse período, de ainda imperial na aparência, já que o Império ainda era capaz de erguer muitos edifícios impressionantes, para a arquitetura mais modesta dos primeiros tempos da Idade Média que estava por vir. Os grandes fóruns, ruas com colunatas e colunas imperiais não eram mais construídos. Muitas das antigas cidades começaram a cair em ruínas, e suas pedras foram usadas como material de construção para erguer novas moradias mais modestas. Até mesmo Constantinopla começou a decair severamente após o cerco dos ávaros em 626 d.C., quando os aquedutos da cidade foram parcialmente destruídos. Apenas 100 anos depois, Constantinopla possivelmente tinha apenas cerca de 50 mil habitantes, apenas 10% da população máxima, e a maior parte da cidade foi abandonada e começou a cair em ruínas. Assim, essa extrema transformação de um grande império para um menor e mais local, em combinação com as muitas mudanças culturais, administrativas, militares e urbanas, justifica colocar a data final para o final do Império Romano por volta do meio do século VII, 650 d.C., mais ou menos. É realmente quando o Império terminou e o Império Bizantino medieval começou? Então, o final do Império Romano seria o período de cerca de 284 a 312 d.C.,
como o ponto de partida até cerca do meio do século VII, portanto, um período de cerca de 350 anos. Então, da próxima vez que eu usar o termo final do Império Romano, você sabe exatamente sobre qual período estou falando. E se você quiser aprender mais sobre como Constantinopla mudou na Alta Idade Média, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Se seu interesse é aprender como Roma mudou durante esse período, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Benevalete.